pecado ele é uma concepção bastante presente na fé cristã. Muitas pessoas atribuem as origens do conceito pecado à história de Adão e Eva, mas isso ainda é um debate. Muita gente está familiarizada com o conceito de lavar os pecados, mas você já ouviu falar em comer os pecados? Esse era o papel do devorador de pecados, uma pessoa que literalmente comia os pecados na forma de pão. Ficou curioso? Vem comigo então. Fala, meus entusiastas, tudo bem com vocês? Galera, antigamente era muito comum que se chamasse um padre no leito de morte de uma pessoa para que ela recebesse a extrema unção, a fim de que sua passagem para a casa de Deus fosse levada com mais tranquilidade. Na Idade Média, um método similar também era realizado dessa forma, mas não por um padre, sim por um devorador de pecados, ou comedor de pecados. Além disso, o ritual era feito logo depois da morte da pessoa, enquanto a extrema unção era realizada no último suspiro de um doente. Desde a época mais comum em localidades religiosas da Inglaterra, Escócia e País de Gales, a alma de um recém-falecido tinha uma ajudinha desse profissional para seguir para o reino dos céus. Mas por que devorador de pecados? Bem, o nome tem realmente a ver com o fato de comer, mas de uma forma simbólica, as más ações do falecido. Sem ligação com qualquer igreja, o comedor de pecados visitava o corpo do falecido e comia um pedaço de pão que havia sido colocado sobre o peito do cadáver. Essa atitude, simbolicamente, absorvia todos os pecados não confessados do morto e, em segundo a crença antiga, acelerava o seu caminho para o céu. No entanto, nos tempos mais antigos, a cerimônia só era feita em casos em que a morte era súbita e uma última confissão do moribundo não havia sido feita a um padre. Épocas mais tarde, o devorador de pecados era chamado até mesmo em mortes naturais para ajudar a impedir que a alma da pessoa precisasse vagar pela terra como um fantasma. Para as pessoas desses lugares, o pedaço sobre o peito do falecido servia para absorver os pecados do morto que não teve o tempo para confessá-los a um padre. Era como se o pão tivesse todos os vacilos da vida da pessoa. Algumas vezes os rituais eram acompanhados de vinho ou cerveja, provavelmente, dependendo do tamanho dos pecados dos mortos, era necessário algo para ajudar o pão a descer. Os antigos acreditavam que quando o devorador de pecados comia o pão, ele também estava comendo os pecados dos mortos, tomando para aquelas ações mundanas da pessoa e libertando o espírito dela para seguir ao céu. Não surpreendentemente, esses comedores de pecados não eram aceitos pela igreja, apesar de sua função ser benéfica, ao menos para a paz dos familiares do morto, eles também foram empurrados para a casta mais baixa da sociedade. A maioria deles era pobre e recebia quase nada pelo serviço. Muitos eram até mendigos, tentando sobreviver entre o estigma que os rodeava. As pessoas acreditavam que os comedores iam absorvendo os pecados dos mortos que eles ajudaram, tornando-se progressivamente mais depravados com cada alma que salvaram. Uma injustiça, não é verdade? As tradições dos comedores de pecados têm suas raízes na Idade Média, mas o costume morreu apenas há pouco mais de 100 anos. Acredita-se que o último devorador de pecados que trabalhou na Inglaterra tenha sido um homem chamado Richard Manslow, que morreu em 1906. Apesar de a ideia de que a maioria dos comedores de pecados não era relacionada a nenhuma entidade ecumênica, esse homem foi enterrado no cemitério de uma igreja. E de acordo com registros, a crença era de que ele havia se tornado um comedor de pecados após a morte de todos os seus 3 filhos, que foram contaminados com a doença na época. Também, ao contrário da maioria de comedores de pecados tradicionais, ele não era um mendigo ou uma pessoa rebaixada pela sociedade, pois também trabalhava como fazendeiro. Não há muitos relatos escritos em primeira mão sobre os devoradores de pecados, embora um registro possa ser encontrado em Antiguidades Populares da Grã-Bretanha, que foi publicado pela primeira vez em 1813, outro relato pode ser encontrado no relatório de 1852, apresentado por Matthew Muggeridge, a Associação Arqueológica Cambriana, que dizia que quando uma pessoa morreu, os amigos enviaram um comedor de pecado àquele distrito, que em sua chegada colocou um prato de sal no tórax do falecido e sobre o sal um pedaço de pão. Ele então murmurou um encantamento sobre o pão e finalmente comeu, comendo assim todos os pecados do morto. Ao explorar essas tradições, somos confrontados com um choque entre a fé, as crenças populares e o ceticismo na sociedade. A história dos devoradores de pecados, embora muito esquecida,
oferece uma fascinante janela para um passado onde as fronteiras entre o sagrado e o profano eram muitas vezes tênues. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Tamo junto e valeu!